Então, eu quero fazer uma tábua de corte. Vou usar essas duas tábuas aqui. Ah, para isso, então, eu vou precisar passá-las na plana desempenadeira aqui para conseguir uma linha de corte decente. E então eu começo agora, na verdade, brincando um pouquinho com elas e vendo qual padrão, qual desenho da madeira que eu vou querer. Então eu só vou colocando elas uma do lado da outra até eu achar um desenho que eu goste. E eu acho que eu vou acabar ficando com esse aqui mesmo. E eu vou querer fazer um corte com essa fita assim, meio curvo, e colocar um pedaço de embuia ali para ocupar o espaço que a lâmina removeu. Primeiro de tudo, passar um lado de cada tábua na desempenadeira para conseguir uma linha para colagem retinha e plana. Aqui repare que eu estou botando pressão na cerca e não para baixo, então a pressão fica toda pro lado para que fique no esquadro, 90 graus. Aqui pode ver como ficou. Por todo o comprimento dela ficou certinho. Feito isso, tem esses dois lados agora que estão planos. E dá pra colar. Para isso eu vou usar Tide Bond 2, que não seria indicado nesse caso. Na verdade, indicado que seria Tide Bond 3, por exemplo, que tem resistência à água. Mas Tide Bond 2 é a que eu tenho no momento, então é a que eu vou acabar usando. Depois de espalhar bem aqui, eu colo com o dedo mesmo. Vai ter uma camada bem generosa em cada um dos lados. Usar uns grampos para fazer pressão e garantir que elas estão bem juntas. Então aqui dá pra ver que eu estou colocando um grampo em cada lado, fazendo bastante pressão. E eu vou aproveitar esse momento já para limpar toda essa cola que saiu. E ter essa linha de cola que saiu, na verdade, é um bom sinal, significa que não tinha mais espaço para cola entre as tábuas, ou seja, tem uma junção boa ali. Fora esses 2 grampos que eu botei no lado, também vou colocar um grampo, mais 2 grampos aqui no meio, e eu vou cuidar para alternar eles, ou seja, eu vou colocar um virado para cá e eu vou colocar um outro virado para a parede. Isso vai garantir que eles façam pressão iguais aos dois lados. Feito isso, é só deixar aí durante umas 8 horas e depois a gente tirar. Feito isso, eu vou passar a tábua colada uma vez aqui na plana desempenadeira para conseguir uma superfície plana, reta, lisa, mais fácil de trabalhar. Aqui eu estou fazendo um desenho com lápis meio que para mim conseguir me guiar um pouco melhor nessa fita. Então eu vou tentar seguir essa linha na hora de cortar. Ok, na serra-fita então, como eu falei, eu vou tentar seguir a linha, vai lá para ver que eu não vou seguir muito bem, mas tudo certo. É só para ter uma noção mais ou menos do que eu gostaria de ter. Na verdade, o que inspirou esse projeto todo e essa tábua foi essa serra-fita. Foi a mais nova adição aqui à oficina. E eu queria alguma coisa que eu pudesse fazer para testar ela e conhecer um pouco melhor como ela funciona. Feito isso, eu vou cortar uma tira agora de embuia, que eu mencionei antes, para colocar no espaço deixado pela lâmina. Para isso eu estou fazendo esse gabarito aqui, para conseguir depois testar o quão perto a lâmina de embuia que eu vou cortar está da espessura que eu preciso. Então aqui eu cortei a primeira lâmina que eu tinha. Opa! E como dá pra ver aqui, essa ficou muito solta. Depois tentei mais uma, essa ficou muito apertada. Aí eu percebi que a serra-fita não estava no esquadro. Então, foi questão de ir lá e ajustar ela. Perfeito. Cortando mais uma lâmina de embuia. Vendo que ficou solta. Cortando mais uma. Vendo que ficou melhor. Cortando mais uma. E pronto. Esse é o encaixe que eu queria. Depois disso eu vou dar uma lixada então nessa lâmina. Porque
serra-fita acabou deixando umas marcas, né, de serra. E eu já cortei ela para ficar um pouquinho apertado, mas não muito. E aí tá o estado final dela. Feito isso aqui, vai dar para entender melhor o que eu quero dizer. Vou colocar ela no espaço deixado. Como dá pra ver, as tábuas não estavam se encaixando direito, mas assim que eu coloquei a lâmina de embuir no meio, ficou um encaixe perfeito. A serra-fita também deixa algumas marcas de serra na resto da madeira, que nesse caso tá ali. Então, mais um pouco de lixamento na mão mesmo, pra encaixar. E tá aí. Esse vai ser o resultado final. Agora já tá na hora de colar, então é só botar cola nos dois lados. Não precisa passar cola na lâmina de embuia no momento, que acho que seria desnecessário. Cobrindo toda a parte que estão com o dedo, tá? Toda a parte de talaria aqui com o dedo, e depois botando grampos. E repetindo aquilo que eu falei antes, vou colocar mais os grampos ainda no meio, cuidando para alternar os lados. Vou lembrar de limpar o que acabou sobrando de cola. Por isso uso sempre só um paninho úmido mesmo. E depois de uma noite de sono e uma troca de roupa, eu vou tirar os grampos. E pronto. Bem firme agora. E o que eu vou fazer agora é botar direto na plana, desengraçadeira. Não precisa de passagem na desengraçadeira, porque já tem um lado que está relativamente plano. E esse é o estado que eu estava no momento. Aí fui lixar com grão 80, usando a rota orbital. Lixar com grão 120, também com a rota orbital. Preencher alguns buraquinhos com um pouco de cola e lixar por cima para preencher isso com serragem. E cortar os fins da tábua para ela ficar reta e mais bonita. Feito isso, eu decidi que eu queria botar um chanfrado bem pesado em volta de toda a tábua. Então eu peguei essa fresa de 45 graus, coloquei na tupia. E eu vou fazer isso em alguns passos, porque como eu quero que seja bem fundo, eu não quero tirar muito material de uma vez só. Pode arriscar ter um acabamento muito ruim ou estragar a fresa. Então esse é o primeiro passo que eu dei, e aí tá o último. Eu acho que eu fiz cerca de 3, talvez 4. Feito isso, só dando mais uma lixada. Pra garantir tudo certo. Também lixando na mão os cantos, pra não ficar nada muito afiado. E como isso é uma tábua de corte e vai ser lavado e secado, etc., eu tô molhando aqui a superfície dela para levantar as fibras da madeira. Agora em seguida, depois de a água secar, eu vou dar mais uma lixada bem leve por cima, com um grão mais fino ainda. E isso vai garantir que a próxima vez que a tábua ser molhada ou lavada, essas fibras não vão levantar e não vai ficar, a tábua em si não vai ficar com um aspecto de áspera. Na hora do acabamento, eu vou usar esse óleo da Iron Fittings, o óleo Permobile, que na verdade não é indicado para tábua de corte, mas é o que eu tenho no momento e já me serviu bem para outras tábuas, então vou usar aí também. O meu método de aplicação é fácil, eu simplesmente passo bastante óleo em toda a tábua, e assim que eu termino de espalhar bem, eu vou lá e removo todo o excesso. Talvez eu dê 1 minuto ou 2 entre espalhar e retirar o excesso. E o passo final aqui vai ser colocar uns pezinhos de borracha, só para um acabamento melhor e ela não encostar direto na bancada. E é isso. Esse aí é o estado final. Espero que tenha bastante uso.